Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês da Escola de Engenharia de Mauá. Determine as coordenadas dos vértices de um triângulo, sabendo que os pontos médios dos lados do triângulo são M, N e P. Então, para ficar bem claro, eu vou fazer aqui com uma régua, tá? Vou desenhar esses pontos médios com uma régua, de forma graduada aqui, para ficar bem claro. E a gente conseguir localizar os pontos, os vértices, ok? Então, o ponto M está aqui no menos 2, ó, menos 1, menos 2. O N, menos 1, 2, 3, 4, 5. E o P está aqui no 2, tá? Então, esse aqui é o 2, aqui é o 5 e aqui é o menos 2. E na vertical, no Y, tá? No Y, aqui é o X. No Y eu vou ter aqui o M está aqui no 1, o N está aqui no 2 e o P está aqui no menos 3, tá? Então, aqui, tá? Esse aqui é o ponto M. O ponto N está no 5, 2. Aqui está o N. E o P está no 2 e o menos 3. Então, aqui está o P, ok? Então, os pontos médios, eles formam um triângulo também, tá? Esses aqui são os pontos médios dos lados. Os pontos médios formam um triângulo, tá? E esse triângulo, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo maior, tá bom? O triângulo maior, ele vai ter o lado o lado que passa aqui pelo M, ele é paralelo ao lado NP, tá? Ele vai estar aqui mais ou menos, ó. O lado que passa pelo N é paralelo ao lado MP. Vamos fazer aqui mais ou menos, tá? E o lado que passa pelo P é paralelo ao lado MN. Tá? Por que ocorre isso? Porque MNP são os pontos médios. Tá? Então, o ponto médio, a distância daqui até aqui, ó, como eu pego o ponto médio desse lado e o ponto médio desse lado, esse risco aqui vai ser paralelo a esse lado. Aqui é a mesma coisa, ó, paralelo a esse lado, e aqui é a mesma coisa. Então, o triângulo MNP é semelhante a esse triângulo grandão, que eu vou dar o nome de ABC. Então, eu tenho que determinar as coordenadas do ponto A, B e o C, ok? Como é que eu vou fazer isso? Então, essa é a primeira característica, que o triângulo formado pelos pontos médios é semelhante ao triângulo maior, tá? O triângulo grande. Segunda característica, o baricentro do triângulo pequeno é o mesmo baricentro do triângulo grande. Então, o baricentro é ligando o vértice à metade do lado oposto. Ó, aqui. Aqui. E aqui, ó. Tá? Então, esse baricentro aqui, ó, que eu vou chamar de G, é o mesmo baricentro do triângulo grande. É
é o baricentro do triângulo pequeno. Então, para eu determinar as coordenadas do baricentro, eu posso pegar e fazer a média aritmética entre as abscissas dos pontos médios e as ordenadas dos pontos médios, tá? Então, por exemplo, o x do baricentro vai ser o quê? Menos 2, mais 5, mais 2, dividido por 3. Então, menos 2 com mais 2 dá 0, 5 dá 5 terços. E o y do baricentro vai ser a média aritmética dos y dos pontos médios. Então, 1 mais 2 menos 3 dividido por 3. Então, 1 mais 2, 3, com menos 3, 0. 0 dividido por 3, 0. Então, esse ponto G, ele tem essas coordenadas. 5 terços e 0. Tá? Esse ponto G aqui. Ok? A terceira característica é o seguinte, a distância do baricentro até o ponto médio é metade da distância do baricentro até o vértice. Ó, essa distância daqui até aqui é metade dessa distância daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui é metade dessa distância daqui até aqui. Ok? Então, com essa característica e com essas coordenadas aqui, eu tenho como calcular qual é a coordenada do A, do B e do C. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou calcular as coordenadas do ponto A. Como é que eu vou fazer isso? Então, ó, eu vou pegar a distância, tá? Da abscissa do baricentro, da abscissa do ponto P, e vou fazer essa distância 2 vezes para cima para achar aqui. Ó. Eu falei da abscissa, né? Da abscissa é essa aqui, ó. E vou fazer 2 vezes essa distância para cá. Então, qual que é a distância? Então, olha só. A distância do x do G e do x do P vai ser o quê? Vai ser o módulo da diferença entre o x do G menos o x do P. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Módulo x do G, 5 terços, menos o x do P. O x do P é 2. Tá? Então, 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3, né? Mínimo múltiplo comum aqui, certo? Aqui é 1. Então, multiplica embaixo por 3 e em cima por 3. Aqui fica 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 6 terços. 5 terços menos 6 terços dá menos 1 terço. E o módulo de menos 1 terço dá 1 terço. Então, a distância, ó, daqui até aqui é 1 terço. Essa distância daqui até aqui é 1 terço. Como o A está 2 vezes, né? A distância daqui até aqui, ó, é 2 vezes, né? Essa distância é 2 vezes essa distância. Então, como essa distância aqui é 1 terço, daqui até o x do A vai ser 2 vezes essa distância. Então, eu vou pegar a abscissa do G e vou fazer menos 2 vezes 1 terço. Tá? Então, ó, o x do A vai ser o quê? Vai ser o x do G, tá? Menos 2 vezes essa distância aqui, que é daqui para cá, do x do G até o x do P. Então, menos 2 vezes 1 terço. Então, o x do A vai ser o quê? X do G, 5 terços, menos 2 terços. 5 terços menos 2 terços dá 3 terços, que é igual a 1. Então, a abscissa do ponto A é 1. Aqui, ó, 1. Ok? E a ordenada do ponto A? Então, a distância do y do G até o y do P, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, o x do G e o x do P. Aqui eu estou fazendo o y do G e o y do P. Então, vai ser o quê? Vai ser o módulo da diferença. Então, o x do P, né? O x do G é o quê? O y do G é o quê? É 0. Vai ser 0 menos o y do P. O y do P é menos 3. Então, menos 3 vai ficar mais 3.
0 mais 3, 3. E módulo de 3 é 3 mesmo. Então, essa distância daqui até aqui, ó, são 3 unidades. Então, a distância daqui até aqui, né, na direção vertical, vai ter que ser o quê? 2 vezes o 3. Tá? Então, o y do A vai ser o quê? Vai ser o y do G mais 2 vezes a distância daqui até aqui, que é 3. Então, o y do A vai ser o quê? O y do G é 0. 0 mais 2 vezes 3, 6. Então, vai ser 6. Então, a abscissa do A vai ser 6. Aqui estão as coordenadas do ponto A. Ok? Tá. E agora, para achar o B e o C, eu vou ter que fazer tudo isso também? Não, eu posso fazer de um jeito mais fácil. Como? O A ele é simétrico do B em relação ao N. Então, a distância do A até o N é a mesma distância do N até o B. E o A ele é simétrico do C em relação ao M. Então, a distância do A até o M é igual à distância do M até o C. Ok? E para isso, eu vou utilizar o quê? A distância da abscissa desses dois pontos e da ordenada desses dois pontos. A abscissa desses dois pontos e da ordenada desses dois pontos. Tá? Então, eu vou colocar até aqui para ficar mais fácil. O N é 5 e 2. E o M é menos 2 e 1. Tá? Então, vamos observar. Ó, a distância do 1, que é o x do A, até o 5, que é o x do N, dá 4 unidades. Tá? Ó, do 1, então vai dar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o x do B vai ficar 4 unidades do N. Então, se o N está 5, vai ficar 6, 7, 8, 9. Então, o B vai ficar aqui na direção do 9. Então, a abscissa do B é 9. Agora, o Y. O A está aqui no 6. O N está aqui no 2. Então, a distância do 6 até o 2 são 4 unidades. Ó. 6 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 6 menos 4 dá 2. Então, o Y do B vai ficar o 2 menos 4. Então, 2, né? Ó, menos 1, 0, ou melhor, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, o B está aqui na direção do menos 2. E essa aqui são as coordenadas do ponto B. Tá? E, semelhantemente, agora eu vou fazer em relação ao C. O M é o ponto, né? É o ponto médio entre o A e o C. Ou seja, o A é simétrico do C em relação ao M. Então, vamos lá. A abscissa do M é menos 2. E a abscissa do A é 1. Então, a distância do 1 até o menos 2 são 3 unidades. Então, aqui eu vou tirar 3 unidades daqui e eu vou chegar na abscissa do C. Então, aqui é menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Então, o C fica aqui na direção do menos 5. Certo? E o Y do C, ó, então a distância entre o Y do A e o Y do M, o A está aqui no 6. O M está aqui no 1. Então, do 6 até o 1 são 5 unidades. Então, eu vou pegar esse 1 e tirar 5 unidades. Então, 1 menos 5, menos 4. Está aqui, ó, o C fica na direção aqui do menos 4. Ó, menos 4. Está aqui as coordenadas do C. Tá? Então, com um desenho bem feito, a gente consegue enxergar todas as situações aqui. Tá? Eu fiz esse cálculo aqui, eu fiz aqui, para a gente entender bem, tá? A questão da distância ser 2 vezes, então é 2 vezes, só que aqui é uma vez só. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, 2 para lá e 2 para cá, eu estou fazendo uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Então, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo, que daí eu posso responder e, quem sabe, até fazer um vídeo adicional. Tá? Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece o vídeo.
e principalmente os vídeos dessa playlist aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.